Alô? Alô, ô, Krau, rapidinho, você me responde uma coisa? Qual que é a piada mais A engraçada do mundo? piada mais engraçada? É. Cara. E é essa dúvida que tem me assombrado nos últimos meses. Tá, não tem me assombrado tanto assim, mas ainda assim eu fiz uma longa pesquisa para chegar numa resposta e gostaria de compartilhar ela aqui para vocês. Então, caso queiram descobrir o que eu descobri, fica no vídeo. Vai começar agora, ó. Piada. Substantivo feminino. Dito que tem a intenção de fazer rir. Você já ouviu provavelmente inúmeras piadas na sua vida. Desde criança até agora, as piadas mudam, mas você ainda tem elas no seu ambiente. Eu mesmo quando era criança achava muito incrível saber um monte de piadas e quanto mais pesadas elas fossem ou mais proibidas, mais engraçado era e eu podia ser o engraçadão da sala. Que, enfim, fazia todo mundo rir. Ainda assim, hoje essas piadas não valem mais nada, eu não acho graça delas. Da maioria delas. Isso me pegou pensando: o que faz uma piada ser engraçada? Vamos lá. Eu. Agora parte de teoria, vamos lá. Sabe quando você vê uma pessoa caindo na rua e você dá uma risada? Great on video anyway. Pois bem, você é meio arrombado. E tá tudo bem. Pessoas normalmente riem da desgraça alheia. E essa é a teoria da superioridade. É a teoria que você, ao ver algo que despreza ou diminui o outro e você se engrandece, ou algo que não te afeta ou faz você se sentir superior, dá a graça que faz você rir. Ela é defendida muito por um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, que eu acredito que você já tem ouvido falar. E ele mesmo disse: glória repentina é a paixão que produz caretas chamadas sorrisos, e é causada ou por algum ato repentino próprio que os agrada, ou pela apreensão de algo deformado em outrem, em comparação com o qual o subitamente aplaudem. E isso faz sentido nos contextos, como por exemplo, sabe quando alguém conta uma piada muito idiota e você fica, nossa, que piada idiota, que piada estúpida, quem riria disso? Nossa, que besta que você é. Bem, às vezes você é assim. Também existe a teoria da agressão benigna, ou the benign violation. acho que é essa que fala, que basicamente acredita que situações onde existe uma certa agressão, uma violação do que você acredita ou algo do gênero, em que você ainda tenha nessa mesma situação um elemento benigno, algo que você se sente seguro com algo do gênero, basicamente faz com que você sinta graça dessa situação. É meio abstrato, eu sei, mas vou dar um exemplo melhor. Imagina que você está num grupo de amigos, e aí vocês, né, ali em privado, fazem uma piada que viola, assim, suas morais. Você imagina qual piada vai ser essa. E você sabe que essa piada é errada, ela viola do que você acredita, porém, tá entre amigos. Vocês estão ali em um ambiente seguro pra você e além de ser pessoas que você confia. Então você talvez ache essa piada engraçada. Você achou essa piada engraçada. Essa situação que você tá pensando agora, você riu. Eu sei disso. Ninguém estava gravando. Tua sorte. Então mesmo que algo fira suas morais, você tá num ambiente seguro ou com alguém que você gosta. Pode ser até num show de stand-up, onde normalmente isso acontece. Opa, eu tô entrando aqui depois na edição só pra complementar essa parte, pra não ficar tão vago. A teoria da agressão benigna não fala só de politicamente correto, mas assim como na outra teoria que eu citei, pode ser algo físico, como uma cosquinha que alguém vai fazer em você, ou alguma brincadeira assim, ou ver alguém caindo na rua, ou uma piada ser muito idiota. Enfim, ela é bem parecida com a outra teoria nesse quesito, mas basicamente a base dela se expande para vários outros quesitos além do só violações morais que eu tava falando e dei o foco nesse trecho do vídeo. Enfim, voltamos. E bem, agora tendo em mente como uma piada pode ser engraçada, vamos buscar onde a gente vai achar a piada mais engraçada. E para isso, nós vamos ter que começar do começo. Literal
muito obrigado, muito obrigado. Vocês são incríveis, que plateia linda. Enfim, ó, essa daqui é boa. Vamos lá. Um cachorro, ele entra numa taverna, ele diz... Ah, não vai... Namei no mundo nem haltaka NF. Sim, um clássico, essa é hilária. O que você acabou de ouvir foi a primeira piada da história, escrita há 3.900 anos atrás, lá na Suméria, e encontrada nessa pequena tableta de pedra daqui. E como você acabou de ouvir, ela fala sobre um... O quê? Você não sabe sumério? Que vergonha que você é. O que você faz na sua vida? Ela diz: um cachorro entra num bar e diz: eu não vejo nada, vou abrir esse daqui. Ela realmente não é tão engraçada assim quanto é por sumérios, mas muito por causa que ela é uma piada com gramática, com palavras que significam duas coisas. Eu não vou me estender tanto sobre isso. O ponto é essa parte: um cachorro entra num bar. Piadas ao longo da história é um tópico muito interessante porque, por mais que o tempo passe, muitas coisas se mantêm, estruturas, temas, que nem a gente pegou na piada anterior. A gente também pode pegar exemplo a segunda piada mais antiga da história, que é algo que não acontece desde os tempos imemoriais. Uma esposa nunca peida no colo do seu marido. Essa não precisa explicar a graça. Tem alguma coisa a ver com patriarcado. Mas não é só de tabuletas de pedra e sumérios que vive o humor da antiguidade. Podemos ver, por exemplo, o Filógelos, que é o primeiro livro de piadas da história, que foi escrito por Hierócrates e Fílagro e se traduz para o gracejador, em português de Portugal, que eu peguei a tradução desse livro, ou o amante do riso. E foi escrito lá no século IV, pegou umas piadas ali da época, e a gente pode ler algumas aqui pra você, pra se entender, né, mais ou menos como que é o humor grego. Eu vou pegar porque aqui é uma folha em branco, vou pegar ali, tá? Licença. Um indivíduo, ao consultar um médico idiota, faz a seguinte afirmação: doutor, sempre que me levanto depois de dormir, sinto-me zonzo durante meia hora, mas depois fico bem. E o médico respondeu: então espere meia hora antes de se levantar. Você viu? Tá ficando mais engraçado, não? A gente tá chegando num sweet spot. Pretendam saber que aspecto tinha enquanto dormia, o imbecil pôs-se à frente de um espelho, os olhos fechados. Um paspalhão. Uma coisa que eu reparei nesse momento que eu tava gravando é o quanto que gregos têm uma fixação em piadas com algum adjetivo de idiota, como apatetado, tolo, patarocos, e assim, tipo, é praticamente o Filógelos inteiro é uma piada envolvendo um idiota, e é isso. Às vezes tem uns engraçadinhos e outras características gerais, assim. O que é um parricida? Tá. Gregos tinham um humor muito específico. Porém, a gente também pode analisar o sumário do Filógelos para entender, né, o geral do que eles gostavam. E temos aqui sobre avarentos, normal, tranquilo. De Abdera, um lugar lá da Grécia. Sidônios, que é, né, uma das maiores cidades do Líbano hoje. É tipo ter uma parte escrito, sabe, sobre sulistas. Engraçadinhos, cidadãos de Cumas, mal-humorados, estúpidos, covardes. Sobre mulheres libertinas. 2 piadas. Temos 2 piadas. Tá aí, se vocês quiserem ler. Tá aqui do lado. E depois temos 4 páginas sobre homens misóginos. Olha só. O misógino estava a enterrar sua falecida mulher. Abre aspas. Quem é que ganhou o descanso eterno? Fecha aspas. Perguntou alguém. Eu, agora que me livrei dela. Quem fez piada? Um grego do século IV ou um comediante de stand-up? Enfim, piadas têm um profundo contexto cultural e a gente já falou sobre o motivo das gracinhas acontecerem. Porém, eu acho que buscando piadas antigas, como vocês mesmos não ouviram nenhuma dessas, vai ser difícil achar o que a gente quer. Então, vamos dar um milênio pra frente? Vamos dar um milênio... 2 milênios não. Vamos dar um milênio e pouco pra frente? Vamos falar sobre algo que talvez ajude a gente achar a nossa piada. Vamos para a internet. Isso é um gráfico. Mais especificamente, é o gráfico do interesse de pessoas por piadas no Google de 2004 até hoje. Podemos ver que os picos foram ali em julho de 2004, em setembro de 2011. Porém, ali perto de 2011 temos uma queda repentina que surgiu do nada. Mas o que tinha antes dessa queda? Deixa eu te mostrar uma coisa.
O que você está vendo agora é o Piadas Online, um site criado em 1999 e possivelmente um dos primeiros sites de piadas do Brasil. Ele tá todo quebrado. E isso por causa que eu peguei ele no Wayback Machine, o que faz com que muitas coisas da época não funcionem mais. Porém, pegando os fragmentos aqui que sobram, a gente consegue analisar um pouco mais o humor da época. E eu não sei se eu quero me aprofundar muito sobre o humor da época, porque todo mundo sabe ali anos 2000, como vai ser. Então podemos ir aqui para as categorias que tem testículos. Temos loiro, eu esperava que teria. Temos bicho e papagaio. Olha só, temos piadas sobre papagaio se você quiser. Também podemos ir para uma aba que está funcionando, que é a aba de downloads do site. E aqui realmente tem muitas coisas interessantes. Tem um que me chama particularmente a atenção, que é bebê dançarino. Talvez não pegue de primeira o que ele tá querendo dizer, mas ele tá falando deste GIF aqui, que foi criado em 96 e é um dos primeiros virais da internet. E é bem curioso ver algo daquela época sendo divulgado dentro do contexto. É legal, tá? Eu achei legal, eu achei curioso. Você pode compartilhar um pouco do meu ânimo de explorar a internet antiga? Obrigado. E aqui a gente pode ver possivelmente o que são os primeiros memes brasileiros, ou o que é conhecido como meme, imagens e vídeos que são distribuídos. Vamos fazer uma coisinha aqui. Pois é. Memes na internet tomaram o espaço que piadas tinham na nossa sociedade. Principalmente com o aumento do uso das redes sociais e tudo que vocês sabem que acontece no dia de hoje. Isso quer dizer então que as piadas morreram. Tá, não é bem assim. Os memes são só uma adaptação das piadas para os dias de hoje, para o contexto que vivemos. Assim como várias outras mídias e artes evoluíram para encaixar na nossa sociedade atual. Mas ainda assim, eu talvez não tenha chegado na minha resposta. E foi isso que impregnou a minha mente. Como eu conseguiria achar uma resposta tendo esse impasse? Seria impossível achar exatamente uma piada mais engraçada por diversos motivos, e ainda mais que elas não são tão populares hoje em dia pra gente conseguir qualificar isso. Eu passei tempo pesquisando e pesquisando, e uma hora eu tava meio cansado. Eu tava pensando se realmente esse era o tema de vídeo que eu deveria começar. Mas então eu decidi fazer uma coisa muito óbvia. Eu abri o Google e pesquisei: qual é a piada mais engraçada do mundo? Esse é Richard Wiseman, um professor de psicologia e mágico britânico que, junto da Associação Britânica de Ciência em 2001, fizeram um experimento para descobrir algo inusitado: a piada mais engraçada do mundo. Assim foi criado o Laugh Lab, um site para as pessoas enviarem piadas e avaliarem outras piadas a partir de um risômetro, que é tipo uma nota. E assim, todo mês era destacado a piada mais engraçada. E após um ano saiu o resultado final. Foram 40 mil piadas avaliadas por 350 mil pessoas em 70 países. E assim, possivelmente a maior pesquisa envolvendo humor já feita. Então, vamos à piada mais engraçada que existe. Dois caçadores estão caminhando numa floresta, quando um tem um mal súbito e cai no chão. Ele parece estar totalmente zoado, não tá respirando, olho revirado. O outro rapidamente pega o seu celular e liga pra emergência. Meu amigo morreu. O que eu posso fazer? O atendente então responde calmamente: se acalme, eu posso ajudar. Primeiro eu vou ter certeza que ele tá morto, ok? Então, um silêncio. E do nada... Tá, e agora? Eu sei, foi meio decepcionante, mas era um pouco do que eu esperava. Uma coisa que eu sempre penso é que como que a piada mais engraçada seria contada a mim se fosse somente por um site, não por alguém lendo ela pra mim. Porque piadas sempre foram a minha maneira de conectar com outras pessoas, conectar com meu público, conectar com amigos, pessoas que eu amo. E eu não vi um mundo onde a piada mais engraçada seria simplesmente um prompt pronto, onde eu só lia e achava graça. Porém, talvez a piada mais inteligente que eu consegui pensar foi esse vídeo, ou algo do gênero. Enfim,
Eu tenho que responder um amigo. Olha, pega a visão. Eu acho que a piada mais engraçada do mundo não existe, porque eu acho que piadas são muito sobre conexões entre pessoas e a coisa única de cada um, o ser humano, o indivíduo, e por isso eu posso até achar a piada que foi mais rida pela maioria das pessoas na história, porém, ainda assim, ela talvez pra nós dois não seria a piada mais engraçada, porque depende de como eu conto, depende de o que você acha engraçado. Então, talvez buscar pela piada mais engraçada ser só um caminho meio pela jornada e fazer uma pesquisa de teimosia do que qualquer coisa, assim. É meio que buscar uma resposta impossível e eu acho que é isso, assim. Acho que não vale a pena muito ir atrás dela e eu acho que é isso. Não existe a piada mais engraçada. Cara, que resposta merda.